Estamos de volta com Falando Sério, hoje começando a série de entrevistas com os candidatos a deputado estadual da nossa região polarizada pelas cidades de Picuí e Cuité. Lembrando também que todas as perguntas serão comuns aos demais candidatos, e a nossa quinta pergunta, no total de 10, candidato Olivânio, como você avalia a situação do Seridó e do Curimataú em relação às demais regiões da Paraíba? Olha, como eu falei anteriormente, essa região nossa aqui, que historicamente é chamada de Curimataú, mas nós sabemos que geograficamente é Curimataú e Seridó, possui um dos piores índices sociais, econômicos e ambientais do Nordeste brasileiro. Nós somos hoje o quarto núcleo de desertificação do Brasil. Temos um grande problema do ponto de vista pluviométrico. O índice de chuvas cada vez mais diminuindo. A retirada cada vez mais crescente da vegetação. E também do ponto de vista social, de empregos formais, uma série de problemas, de indicadores que rebaixam essa região. Recentemente, 10 anos para cá, eu falo recentemente, o governo Lula para cá, quando esse país passou por um processo chamado interiorização, o interior passou a ter um olhar especial, nós melhoramos alguns pontos, principalmente na educação, que a educação é a base de tudo. Então a região ganhou um IFPB, ganhou a Universidade Federal de Cuité, e nós ganhamos também, junto a isso, outros valores, de capacitação, uma mão de obra mais capacitada, mais competitiva, mas que infelizmente não fica na região. É capacitada aqui e vai ter que encontrar a sua ocupação fora dessa região, porque infelizmente não houve uma preparação para receber esse pessoal com mercado para isso, com qualificação. Então nós temos aí um fracasso das representatividades dessa região ao longo da história. Não tivemos ainda, assim como Cariri Paraibano tem, as representações de deputados estaduais e federais. Nós sempre temos a fragmentação das representações, isso ao esvaziamento. É notório o esvaziamento de recursos para essa região, do pleito de recursos. Infelizmente, na hora que tem uma oportunidade de representação, muitas vezes não corresponde com as demandas, porque fica preso a um grupo político, fica preso a uma orientação partidária, e infelizmente a região perde muito com isso. Você tem outras áreas da Paraíba que possuem um potencial, o Vale do Pinhacó, por exemplo, o Médio Sertão, o Alto Sertão Paraibano, eles possuem uma organização, o Cariri, que é mais sério que o nosso, inclusive, mas do ponto de vista social é melhor, tem indicadores melhores, porque existe uma organização maior. Então essa região, a região Curimataú e Seridó Paraibano, toda a riqueza que existe, a riqueza da pecuária extensiva, a riqueza que nós temos aqui da mineração e também da agricultura familiar, que muitas vezes é uma economia que não é formalizada. A economia, eu fui garimpeiro, meu pai é garimpeiro, e toda a produção nossa, ela é escoada, o que eu chamo, na geografia, nós chamamos isso de mercado subterrâneo. É um mercado que não é formalizado, o governo não tem acesso a isso. Então, os tributos são colocados em outras áreas, geralmente no Rio Grande do Norte. Toda a área de beneficiamento está colocada aqui no Rio Grande do Norte. Realmente, Parelhas, Alela, com Parelhas, Currais Novos, historicamente, Currais Novos não produz tantalita, ela produz xelita. Quem produz tantalita é a formação geológica do Seridó. Eu pesquisei a fundo isso aqui. Eu fiz uma monografia pesquisando esse potencial mineralógico que é essa região que nós chamamos de formação Seridó, na geologia. Caso esse corredor Frei Martinho, Picuí, pegando lá as pintadas, que você mergulha para cá, Frei Martinho, Picuí, Nova Palmeira, e nesse sentido norte-sul, possui um potencial gigante. Essa produção é comercializada em Currais Novos. Currais Novos chegou a ser a maior produtora de tântalo da região há 30 anos atrás. Porque todo mundo pegava, vendia na feira livre, como se vende banana, um minério estratégico, internacional. Um minério como o berilo, por exemplo, que é utilizado para foguetes, para naves espaciais, para fazer aquela proteção e evitar o superaquecimento. São minérios estratégicos. Se fosse outra área do mundo, seria uma área militarizada pelo potencial que nós temos. E existe essa perda gradativa
muitas vezes pelo comodismo nosso na região, comodismo, nas forças políticas, e aí recai aquela história que eu falei. Muitas vezes ficamos brigando mais politicamente, quem é melhor e quem é pior das regiões, e findamos perdendo o grande filete, que é o potencial que essa região tem. Agora mesmo, estão aqui, os parentes da minha esposa estão produzindo arroz. Quem já se viu falar numa região do Seridó, com os piores índices, está produzindo arroz. Produz arroz. Quando eu falo isso, as pessoas ficam impressionadas. Picuí produz arroz. Produz sim. Há pouca chuva que caiu, armazenou nos açudes, há uma evaporação muito grande dessa região, e os açudes perdem água. E muitas vezes aquele solo, que nós chamamos de lama, argila, fica por 2, 3 meses molhado. Você pode potencializar mais, uma orientação técnica, uma Emater que funcione, com mais técnicos, uma prefeitura que possa ter uma assessoria técnica voltada para a área rural. Então nós queremos isso. Esse desenvolvimento da região do Curimatau e Seridó Paraibano só vai acontecer na hora que houver a integração da região. E eu estou não prometendo, estou garantindo que o nosso mandato de deputado estadual vai fazer muito mais do que nós já fizemos nesses 10 anos, buscando a integração com um e com o outro. Muitas vezes você pega a resistência, aí um vereador de Picuí, um prefeito tem uma resistência de querer conversar. Eu já enfrentei isso quando eu procurei 1 a 1 os prefeitos da região. Muitas vezes fica meio que, um vereador, não tem muita força, mas na hora que você vem com peso da representação, não é a pessoa em si, não sou eu em si que vou ter esse peso, mas a representação demandada pelo povo, aí sim existe um declínio, né, de forças convergindo para aquela ação. E só vai ter, nesse foco, nesse olhar, dessa região do Curimatau e Seridó Paraibano, só vai acontecer na hora em que todas essas forças convergirem em torno de uma proposta. Então, quais seriam, você falou no sentido mais geral, né? Mas quais seriam os projetos, né, que estariam dentro dessa sua visão estratégica para essas duas regiões? Primeiramente, o nosso maior problema hoje da região do Curimatau e Seridó Paraibano é a falta da integração também de bacias. Quando eu falo de bacias, eu falo também de adução, de adutoras de recursos hídricos. Você tem um município como Baraúna, com 4 mil habitantes, não tem água nas torneiras. Você tem uma Nova Palmeira, com quase 4 mil habitantes, 3 mil e pouco na zona urbana, que não tem água nas torneiras. Pedra Lavrada, que tem água de buqueirão precariamente. Você chega em Sossego, vai ter água em Sossego hoje precariamente que vem de buqueirão. Chega em Cuité, a maior cidade, com o maior número de habitantes do Curimatau, colapso hídrico catastrófico. Não tem água nas torneiras em Cuité. E não vai chover mais esse ano. As chuvas vão acontecer ano que vem, se não tiver efeito do El Niño. Nova Floresta também, com a segunda maior população urbana, depois de Baraúna, Nova Floresta, a segunda maior população urbana do Curimatau e Seridó Paraibano, sem água nas torneiras. Qual seria a proposta que um deputado poderia fazer? O deputado não é gestor. Eu não vou dizer que eu vou pegar lá e vou alocar recursos, colocar isso e aquilo. Mas tem como articular forças. Está chegando a Paraíba agora o maior projeto de integração de águas da América Latina, que é o projeto de transposição do São Francisco. O governo federal, da presidente Dilma, está colocando hoje aqui no canal Acauã-Araçagi, e seria bom que muita gente conhecesse esse projeto, porque as obras estão a todo vapor. Você vai ter água ligando Buqueirão, Campina Grande, para o açude de mais embaixo, de Acauã. De Acauã vai ter uma adutora enorme, um canal gigante, ligando a Araçagi. O que tem a ver Araçagi lá perto de Guarabira? Nessa região nós estamos a 440 metros de altitude em relação ao nível do mar, Picuí. Cuité está a 600 e alguma coisa. O Planalto da Borborema chega ali perto de Remígio, Solânia, aquela parte, Solânia, Remígio, esse Planaltão da Borborema, que é o ápice, está em torno de 700 metros. Há uma declividade acentuada dessa região para cá, de vindo de Barra Santa Rosa, passando por Damião, passando por Cacimba de Dentro, até Araruna também, que está numa altitude maior do que Cuité, mas menor do que o Planalto. Nós estamos no fim do Planalto da Borborema, finalzinho já. Picuí está mais abaixo, Frei Martinho mais abaixo ainda. Então, há uma grande proposta nossa de fazer a interligação, articular a interligação das águas de Araçagi. Hoje, as pipas, o caminhão-pipa hoje,
de Picuí, Frei Martinho, Nova Palmeira, Baraúna, Cuité, toda essa região aqui, Barra Santa Rosa, toda a cidade da região estão pegando água hoje em Araçagi, lá perto de Guarabira. E aí, quando o canal for feito... São 180 quilômetros, salvo engano. 180 quilômetros de estrada. De estrada. De adutora você reduz um pouco, porque vem mais ou menos em linha reta. Você imagina a distância, não existe água doce num raio de 180 quilômetros. Exato. Água doce que eu falo em quantidade suficiente para abastecer cisternas. Só Picuí nós já fizemos 2.500 cisternas. Cuité quase 2.000. Então você pega um volume de cisternas nessas cidades que compõem a região, passam de 10.000 cisternas, isso em 10 anos, que precisam ser abastecidas na estiagem. E a zona urbana, como é que fica? Caminhão-pipa hoje resolve o problema da zona rural, de forma paliativa. Coloca uma água num canto lá, a família pega, uma água salobra complementa, pelo menos água de beber a população rural tem. E a zona urbana Picuí tem hoje, nós temos aí sobrevivendo. Água para o consumo, do ponto de vista de tomar banho, lavar roupas, mas para o consumo de beber, de cozinhar, a água não oferece condições. Além de ser uma água salina, salinizada, tem a questão do esgoto, e o tratamento é muito pesado. Tem um tratamento da Cagepa muito pesado, muito cloro, muito alumínio, uma quantidade de produtos para poder purificar essa água e deixar ela mais ou menos num trato potável, que eles chamam potável, que não é potável de beber, potável de consumo. Aí você não pode ingerir essa água pela salinidade, quantidade de sal que tem a água devido à gênese do nosso solo. A proposta é fazer a integração com adutoras, que inclusive a ANA, que é a Agência Nacional de Águas, propôs um relatório gigante, no qual ela coloca as cidades que têm adutoras isoladas. Picuí é uma delas. Picuí tem uma adutora isolada. Porque a energia hoje, se você der um colapso agora de energia aqui no Nordeste, faltar energia, secar o São Francisco, por exemplo, acabou lá a água, deu um problema, você vai vir água vai energia de Itaipu. Existe uma ligação de outras regiões. E a água nós não temos essa ligação. Adutoras são isoladas. Então a proposta de pegar a água de Araçagi, que ela venha por gravidade, né, do Planalto Borborema, para abastecer todos esses municípios que compõem essa região. Essa bandeira eu vou defender em todo o tempo, na Assembleia Legislativa, nos espaços que eu estiver, eu vou defender a bandeira da integração de adutoras da região do Seridó e do Curimatá paraibano. Essa é uma das bandeiras de luta nossa. Então, só para complementar e fechar esse bloco, candidato, você falou do Curimatá e do Seridó como um todo, vamos particularizar. Do seu conhecimento, quais são as áreas que precisam de maior atenção aqui na nossa região? Nós temos, eu falei agora, a parte hídrica, que aí é vital, é comum para todos nós, para mim, para você, para o prefeito, para o vereador, para o gari, para o professor, é comum a todos. E nós temos algumas deficiências do ponto de vista de deslocamento. Por exemplo, nós temos uma malha viária muito boa, uma malha viária que é a Paraíba hoje, nós temos uma malha viária muito boa, tem o serviço de rodovias federais e estaduais, muitos trechos que são pavimentados. Mas não existe uma integração também das estradas interestaduais. Eu fiz uma proposta na Câmara de Vereadores, inclusive para a Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte, e Luiz Couto, na época, aqui na Paraíba, para que eles pudessem apresentar em conjunto um projeto de lei na Câmara de Deputados. E essa proposta foi apresentada por eles, inclusive está na Comissão de Viação e Transporte, e ficou parada, desengavetou, fui em Brasília, desengavetei lá no ano passado, que é para federalizar esse trecho que liga a Rajada ao trevo de Cuité. São 80 quilômetros. O Estado fez a manutenção de uma parte. Essa estrada demorou 30 anos da sua construção até a manutenção. Então, serão daqui para frente mais 30 anos para que haja uma recuperação. E nós temos um pedaço aqui, 13 quilômetros apenas, com mais 14, até Carnaval dos Dantas, em péssimas condições de tráfego. Com estrada que virou estrada carroçável. Então a locomoção ela é um dos problemas terríveis para a nossa região. Principalmente o escoamento da produção. O acesso para Nova Floresta, você tem Santa Luzia, um distrito, Serra dos Brandões, outro distrito. Eu estive em Serra dos Brandões ontem. Só avaliar realmente quem tem a negócio.
o laço que nós temos com o nosso mandato, com a comunidade, eu me obrigo a ir uma vez por mês em Serra dos Brandões. Mas é muito difícil alguém vir de lá para cá e resolver alguma coisa em Picuí. Eles preferem Campo Redondo ou Currais Novos, porque não tem acesso. Como é que pode, no século XXI, com o potencial que nós temos de granito na região, que é a matéria-prima para fazer o asfalto, e você não tem a integração dos núcleos urbanos que são formados nessa área? É um outro problema. Então a gente só... O nosso cameraman está dizendo que acabou o tempo desse segundo bloco. A gente continua a conversar sobre isso já, falando sério hoje com o candidato a deputado estadual, Olivânio.